Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Analítica, eu sou o Danilo. Galera, assunto de hoje, pelo menos para mim, é super interessante. Então a gente vai dar uma olhada nesse artigo aqui, onde um cientista de dados até bem conhecido aí, ele tá estimando, ele criou um modelo para fazer uma previsão de quem vai ganhar as eleições dos Estados Unidos. Na sua opinião, então já deixa nos comentários quem vai ganhar as eleições. Vai ser o Trump ou vai ser a Kamala Harris? Coloque aí nos comentários que eu quero saber. Na minha opinião, já dou spoiler, eu acho, até baseado aqui nessa pesquisa aqui, que o Trump vai ganhar, tem alguns fatores aqui que mostram isso. Vamos lá, sem enrolação então, pro assunto do vídeo. Então aqui nesse artigo, eles mostram como é que foi feita essa análise toda, como é que foi feita a previsão e como é que esse cientista chegou nesse resultado. Eu vou deixar o link desse artigo e o link também da análise dos cientistas de dados aí na descrição, e aí você pode dar uma olhada depois aí com mais calma. Mas vamos lá, sem enrolação então. Então basicamente o que ele está utilizando? Inclusive é um tipo de métrica que não é nada nova, mas pelas tendências do mundo aí no mercado de apostas, que é uma coisa, na minha opinião, bem negativa para a sociedade em geral, mas querendo ou não, ela tem influenciado bastante a forma desses cientistas de dados, analistas de dados, fazerem previsões quando a gente está falando de política. Por quê? Existem apostas, lá nos Estados Unidos existe há muito mais tempo, apostas nesse sentido também. Então é possível você apostar na vitória de um ou de outro, e aí a partir disso, a partir do comportamento do pessoal que está apostando, esse cientista de dados conseguiu tirar alguns resultados, extrair algumas tendências. Além disso também, ele considerou outras variáveis, macro, notícias e outras coisas, mas o principal ponto aqui dessa análise é a utilização dessa tendência de apostas. Por que que as apostas são um bom indicador do que vai acontecer? Se a gente compara aí com pesquisa mesmo que a gente tem no Brasil, de sair perguntando para as pessoas na rua ou ligando, que ainda é pior na minha opinião. O que acontece? Cara, a pessoa que tá apostando, ela tá colocando dinheiro. Então, assim, não é simplesmente uma coisa que ela acha ali que ela pode mudar de ideia. Ela tá realmente colocando dinheiro, skin in the game, né? Então ela tem muito mais chance daquilo que ela tá falando ser real. Então esse tipo de tendência pode mostrar uma coisa muito mais realista do que uma pesquisa que, em geral, acaba sendo tendenciosa, até mesmo quando o instituto que está fazendo a pesquisa é um instituto sério, eu não estou nem questionando isso aqui, mas o que acontece? Em muitos casos, na maior parte dos casos, as pesquisas elas utilizam alguns canais muito limitados. Então, se a pesquisa faz a pesquisa por telefone, por exemplo, tem muita gente de um grupo que nem tem telefone em casa, por exemplo. Ou num horário específico, tem gente que tá, trabalhando, não tá disponível naquele horário. Na rua, é muito difícil a pesquisa conseguir captar as opiniões de pessoas de todos os tipos ali que vão votar, fazendo simplesmente essas visitas na rua e perguntando. Muita gente não vai estar nem disponível na rua, ou muita gente não vai estar naquela região. Então, assim, acaba sendo complicado esse tipo de comportamento. E assim, quando a gente pensa também na pesquisa a partir de aposta, é claro que isso pode acontecer também. Você vai ter grupos ali que tem uma tendência de apostar mais. Mas então vamos lá. Então aqui, nesse artigo mesmo, a gente pode abrir o link aqui desse virtualtout.io. Então é basicamente onde ele está colocando essas informações. E aqui a gente até vê também como é que está sendo calculado, qual que é o tipo de informação que ele está considerando. E a variável principal utilizada aqui é o que a gente chama de odd, que é basicamente a probabilidade de um candidato, aqui nesse caso, vencer a eleição. Então, o que acontece? Quanto mais baixo esse odd, maior a chance, maior a probabilidade desse candidato vencer. Por quê? Esse odd, ele representa basicamente a confiança do mercado naquela aposta que a pessoa está fazendo. E automaticamente, ele mostra o seguinte, que é uma coisa até óbvia se a gente para pensar nisso. Se você, por exemplo, aposta lá 100... Não aposta, hein? Eu não recomendo aposta nenhuma. A gente tá utilizando isso aqui simplesmente para fins didáticos. Eu sou contra mesmo esse tipo de acho que pode até existir, mas eu não incentivo ninguém a mexer com isso. Mas voltando, se você vai lá e coloca $100 e seu retorno, se você ganhar, na hora que a pessoa tá apostando lá, ela sabe quanto que vai retornar caso ela vença ali naquilo que ela apostou. Se o retorno for de, por exemplo, 105, ou seja, ela ganhou 5 a mais dólares, versus numa outra aposta, se ela botar 100, o retorno é de 200, por exemplo, ou seja, ela tá recebendo 100 a mais. Uma coisa que é bem, assim, se a gente parar pra pensar, mais óbvia, é que esse primeiro caso, ele tem uma probabilidade maior de acontecer, ou seja, ele é mais seguro, digamos. Então, se a pessoa botar 100, quanto menos voltar para ela, porque a confiança do mercado, todo mundo tá também apostando naquilo, maior a chance daquilo acontecer, segundo isso daqui.
E quanto maior esse número, então, menor a chance disso acontecer. Então, se a gente dá uma olhada aqui nessas variáveis que ele utiliza, a gente tem, então, uma fórmula que é a fórmula principal aqui de cálculo, que a gente chama de odds negativas. Então, isso aqui vai mostrar o favorito das eleições. A fórmula aqui é probabilidade é igual a odd dividido por odd mais 100. Enquanto a de odds positivas, ou azarão, nesse caso, a probabilidade é igual a 100 dividido por odd mais 100. Então, algumas outras variáveis, além do volume de apostas a favor do Trump, a gente tem a parte da economia. Então, assim, a gente sabe que os Estados Unidos está passando por um momento de inflação. Isso pesa também contra o governo atual, que é o da Kamala Harris. Assim, ela é vice, né? Isso favorece também o Trump, segundo essa análise aqui. Então, também vou deixar o link aí na descrição. E aí você dá uma olhada, e aí você pode ver mais detalhes sobre isso. Além disso, uma outra variável, que é o que a gente chama de swing states. Então, basicamente, a eleição dos Estados Unidos, ela funciona de uma forma diferente. A contagem dos votos não é, assim, absoluta, número de pessoas versus número de pessoas que votou no outro. Então, eles utilizam lá o que eles chamam de delegados ali por estado. É um sistema mais complexo, assim, mas, então, na hora de estimar também, é muito importante saber como é que os estados estão se comportando, basicamente, em resumo. Então, o que acontece? Existem alguns estados que são mais democratas, enquanto outros são mais republicanos em geral. E aí tem uns estados que estão no meio termo ali, que aí o que acontece são esses, o que a gente chama de swing states. Então, estados que estão ali no meio do caminho, eles estão tendo uma tendência maior também pro Trump nesse caso, segundo essa outra fonte aqui. Que isso tudo está sendo considerado na análise desse cientista. Estou te trazendo as fontes para você entender como é que está sendo feito tudo isso. Então, alguns exemplos de estados aqui principais são Flórida e Pensilvânia. E nesse artigo mesmo a gente consegue ver mais informações sobre as odds. Então aqui a gente tem inclusive aqui esse gráficozinho mostrando qual que é a chance, tá em likely, como você vê, indo para o lado do Trump, 64,1% versus 35,71% para Harris. E aí ele utiliza, aqui a gente tem inclusive o valor das odds, current, então é o atualizado, nas últimas 24 horas, e aí aqui a gente vê também a quantidade que foi apostada. Então você vê que tem uma diferença aqui, ó, tá em libras, né, 3 milhões de libras versus quase 900 mil libras. Então aqui a gente consegue ver também uma tendência de crescimento ou de redução. Então, se a gente olha aqui, ó, nas últimas 24 horas, tá 1,61 versus, se a gente olha o Trump, né, versus a current tá 1,55. Se teve uma redução, então, eu não sei qual que é a atualização dessa aqui, na verdade, mas aqui a gente consegue ter uma ideia também se tá crescendo. E aqui parece que o caso é esse. Então, aqui mostra que tá tendo ainda um distanciamento ainda maior entre o Trump e a Harris. Então, aqui existem outras informações também. Eu vou deixar o link com vocês, como eu comentei. Dá uma olhada, porque eu acho isso super interessante. É muito mais, assim, se a gente para pra pensar no método que foi utilizado aqui, apesar de ser simples, ele tem muito mais dimensões do que o método que é utilizado geralmente no Brasil, ou que a gente está acostumado a ver, que é a pesquisa. A pesquisa, assim, existem algumas, é claro que você tem que fazer de uma forma estratégica, existem perguntas que são, assim, bem estratégicas na hora de serem feitas, principalmente quando, que tende a acontecer muito no Brasil também, é quando a pesquisa está sendo feita, muita gente não conhece os candidatos ainda. Muita gente só vai ficar sabendo lá dos candidatos, sei lá, uma semana, menos de um mês antes das eleições. E o que tende a acontecer, a pessoa vê uma lista de pessoas ali, e aí tem um nome ali da pessoa ou um número que ela assimila ali, ela conhece a pessoa por ser famosa e tal, e ela acaba falando esse nome mesmo não tendo a intenção de votar. Então, assim, todo tipo de pesquisa vai ter falha, mas esse modelo aqui eu acho bem interessante, porque utiliza, como eu comentei, essa parte financeira, o interesse. As pessoas estão colocando aí, como você viu, 3 milhões de libras ali em aposta. Mais uma vez, não aposte, mas isso mostra uma tendência muito mais realista, na minha opinião. Qual que é a sua opinião sobre isso? Quem vai ganhar? E quem que você gostaria que ganhasse? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Um abraço e até o próximo vídeo.